Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre proporcionalidade. E o que é isso? Bom, nós dizemos que duas grandezas elas estão diretamente relacionadas proporcionalmente se a razão entre elas é sempre a mesma, quando ao aumentar uma grandeza, a outra também aumenta, ou ao diminuir uma grandeza, a outra também diminui. Mas como assim? Bom, aqui nós temos um exemplo. Para comprar 2 chocolates, eu gasto R$ 5. Quanto eu gastaria para comprar 4 chocolates? Então, aqui nós temos a solução. Se 2 chocolates custam R$ 5 e eu desejo comprar 4, eu irei gastar R$ 10. Mas por quê? Observe que a quantidade de chocolate dobrou. Eu comprei 2 chocolates e agora eu queria comprar 4. Então, eu multipliquei por 2 a quantidade. Logo, o valor também deve ser multiplicado por 2. E ao fazer essa multiplicação, eu obtenho 5 vezes 2, que 2 seria a minha razão, é igual a 10, tá? Se a quantidade de chocolate dobrou, o valor também dobra, tá? Essas grandezas, elas estão relacionadas de modo que, quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. Como eu tinha 2 chocolates, eu comprava 2 chocolates e agora eu queria comprar 4, então eu aumentei 2 vezes. E a outra grandeza era o valor. Eu gastava R$ 5 e agora eu tenho que multiplicar por 2 e eu obtive 10. Dizemos que a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra, pois estão diretamente relacionadas de modo proporcional. Por isso, se dobrarmos, triplicarmos ou reduzirmos pela metade do valor de uma delas, o mesmo acontecerá com a outra. Isso acontece porque a razão entre elas é sempre a mesma, independente da quantidade. Lembrem que a razão aqui era 2. Eu multipliquei por 2 a quantidade de chocolate e aí o valor que eu gastaria também tinha que ser multiplicado por 2. Observe essas situações. Aqui eu tenho quantidade de arroz em xícaras, que era 2, a quantidade de água em xícaras, que eram 4, e a quantidade de pessoas servidas eram 8. Depois eu tive 16 pessoas servidas. Observe que eu multipliquei por 2, porque 8 vezes 2 é igual a 16. Então, eu multipliquei por 2, tá? E aí, o que acontece? Eu também tenho que multiplicar a quantidade de arroz em xícaras e a quantidade de água em xícaras também por 2. Então, eu tinha 8, agora eu tenho 16. Eu tinha 4, agora eu tenho 8. E eu tinha 2 xícaras de arroz e agora eu tenho 4. Todo mundo multiplicado por 2, tá? E aí, é possível saber a quantidade de água de arroz necessária para 32 pessoas? Sim, né? Quando eu multiplicar o 16 por 2, eu vou obter 32 pessoas. Então, o que eu faço? Eu pego e multiplico também os outros valores por 2. Então, o que era 8 se torna 16, que era a quantidade de água. E a quantidade de arroz, que eram 4, agora passará a ser 8, porque eu estou multiplicando por 2, tá? Na medida em que multiplico por 2 a quantidade de pessoas, a medida de água e arroz também precisa ser multiplicada por 2. Logo, serão necessárias 16 xícaras de água e 8 xícaras de arroz. Aqui eu tenho outra situação. Eu tenho a minha idade, a altura em centímetros e o peso em quilos, tá? Então, quando eu tinha 3 anos, a minha altura era de 90 centímetros.
e o meu peso era 14. Ao completar 6 anos, eu passei a ter 120 de altura e 20 quilos de peso. Aos 12 anos, eu tinha 135 centímetros de altura e o peso era 39. Aí agora pergunta: é possível saber qual será a minha altura e meu peso quando eu tiver 24 anos? Por quê? Bom, não há proporcionalidade entre as medidas. Logo, não será possível saber a minha altura e o peso quando eu tiver 24 anos, tá? Bom, seguindo nossa aula, agora nós temos a escala. E o que seria a escala? A escala é a relação entre a medida de um objeto real e a medida do desenho que representa. Mas como assim? Aqui temos o primeiro exemplo. A distância entre duas cidades é representada no mapa por 10 centímetros. Se a escala desse mapa é de 1 centímetro para cada 150 quilômetros, qual é a distância entre as duas cidades? Bom, para 1 centímetro, eu tenho, para 1 centímetro, a cada 1 centímetro no meu mapa, no desenho, eu tenho 150 quilômetros na realidade, tá? Aqui é no desenho e aqui é na realidade. Quando eu tiver 10 centímetros, que é o que ele está pedindo, a distância representada no mapa por 10 centímetros. Quando eu tiver 10 centímetros, eu vou ter quanto? Veja aqui. Aqui, ele multiplicou por 10, essa grandeza aqui, as duas grandezas, tá? Era 1, agora eu tenho 10. Então, eu multipliquei por 10. Logo, essa daqui de baixo também eu vou ter que multiplicar por 10. Se era 150, ficou 1.500 quilômetros, tá? Bom, hoje nós aprendemos que algumas grandezas elas se relacionam de forma direta quando seguem um padrão e regularidade de proporcionalidade, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Agora nós temos a atividade, tá? Lá no grupo. E tenham um bom dia.